Estou gravando. Boa noite, Arnaldo. Tudo bem? Sejam todas e todos bem-vindos a mais uma aula aberta. E a intenção nossa hoje, o nosso tema, é a relação da mente com o corpo, né? E o que desta relação, o que dessa relação nos atinge e do que desta relação movimenta a nossa vida, né? Com toda certeza, a nossa vida, ela vive essa relação, né? Ou ela tenta viver essa relação, melhor dizendo, essa relação entre a mente, vamos colocar dessa forma, e vamos colocar dessa forma o corpo, não é? É, querendo ou não querendo, faz parte da nossa existência essa relação. Nós podemos aceitar, nós podemos negar, nós podemos tentar relativizar, nós podemos tentar não dar tanto valor a uma e mais à outra, e vice-versa, mas essa relação ela existe. E muitas das nossas situações, muitos dos nossos acontecimentos de vida, eles ficam localizados, eles ficam alojados, um modo de dizer, né? Porque o inconsciente não é um espaço físico, não é um espaço palpável. Então, para dizer que ele fica localizado, que ele fica alojado, é uma forma de dizer, né? Mas muitas das nossas, a maioria ou todas as nossas memórias, incluindo as memórias implícitas, as memórias que nós vivemos desde que nós começamos a nossa vida dentro do útero da nossa mãe, até em torno de 3, 4 anos de idade, 3 anos em torno disso, essas memórias elas ficam localizadas. E aí, repito, isso não é espaço físico, elas ficam nesse espaço inconsciente. E nós não temos como provar o inconsciente. Nós não temos como dizer, olha, inconsciente é isso, deriva disso e fica ali. Não, nós não temos como fazer isso. Mas nós temos como provar a existência, do inconsciente por fatos indiretos. Uma vez que o objeto observado, ele não é a mesma coisa que o observador que vê o objeto. E a memória implícita, ela vem antes da nossa consciência egóica, ela vem antes, né? E por ela vir antes, é, nós muitas das vezes tentamos pensar, tentamos raciocinar, tentamos 2 mais 2 é igual a 4, antes de nós darmos espaço ao que está dentro de nós. E para isso não precisa estar numa determinada religião, seguir uma determinada espiritualidade, porque isso a natureza já nos fez, eh, ela já colocou isso em nós, nós já viemos com essa condição inconsciente. E é exatamente essa condição inconsciente que nós mergulhamos, se é que nós podemos usar essa palavra, mas que nós entramos, se é que também podemos dizer essa palavra entramos, todas as noites. Todas as noites nós vamos para esse, entre aspas, espaço inconsciente e ali nós trabalhamos nesse espaço inconsciente através de sonhos, através de
algumas situações que são completamente inconscientes. Elas não são palpáveis. Por isso que nós sugerimos, essa sugestão, que à noite, se possível, próximo ao horário que nós vamos nos recolher, que nós vamos dormir, que a gente deixe esse espaço, deixe esse horário, para que a gente possa ficar mais com a gente mesmo e não com os outros. Não estou desprezando os outros, mas eu só estou dizendo a preparação para o nosso mergulho diário, noturno, no inconsciente. Porque se nós vamos, por exemplo, vamos supor que a gente tem o costume de dormir 10 horas da noite, 9 horas da noite. Esse momento que antecede o nosso mergulho no inconsciente, seria ótimo que fosse um momento que a gente estivesse conosco e não respondendo mensagens de celular, e não estudando, e não fazendo leituras que às vezes nos tire da nossa condição íntima, e não tendo contato com outras pessoas que possam tirar da nossa intimidade. Então, esse é um momento que seria muito bom que a gente reservasse isso para nós. Meia hora, não tem uma precisão nisso. Meia hora, 15 minutos, uma hora, varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm mais necessidade, tem pessoas que têm menos necessidade. Aquelas que têm mais não quer dizer que elas são dispersas. E a que tem menos não quer dizer também que elas são muito compenetradas nelas, que elas vivem em estado mais meditativo. Cada um tem o seu termômetro, cada um tem a sua regulagem para poder fazer, iniciar, para fazer esse mergulho no inconsciente, para fazer o início do seu sono. E aqui nós estamos falando de sono natural. Nós não estamos falando de sono induzido. Não tenho nada contra isso. Não tenho nada contra medicamento. Mas aqui tem uma certa diferença, né? Se eu vou para o sono natural, sem medicamento nenhum, seria muito bom que eu tivesse um resguardo, um cuidado comigo mesmo antes de ir para o sono. Se eu vou para o sono induzido, da mesma forma, eu potencializo, se eu tomo mais cuidado comigo, eu potencializo a medicação que naquele momento eu estou precisando. Repito, tenho nada contra e nem deveria, mesmo que tivesse, eu não estaria no caminho correto, porque os medicamentos estão aí para ser utilizados corretamente, adequadamente e prescrito por quem de direito, não é? Então, quando nós vamos para esse estágio do nosso dia, o dia tem 24 horas, quando nós vamos para esse estágio que nós reservamos para o nosso descanso, ao mesmo tempo eu estou indo para o inconsciente. E lá, muitas das vezes, eu vou trabalhar com símbolos. E esses símbolos podem nos favorecer. Quando eu acordo, eu lembro de algo que eu sonhei e falo: ah, isso pode ter relação com aquilo que eu estou pensando. Ah, isso pode ter relação com aquilo que eu preciso decidir. Ah, isso pode ter relação para aquele passo que eu não devo dar. Isso pode ter relação com aquele passo que eu devo dar. Por isso que é muito individual. Isso é muito individual. É tão individual que daí a nossa extrema necessidade de nos recolher diariamente. Quando nós não damos esse espaço para esse recolhimento, entre aspas, um pouco forçado, né?
diariamente, nós ficamos muito dispersos durante o dia. Nós ficamos muito, desatentos durante o dia. Nós temos, diminui um pouco a nossa memória durante o dia. Diminui um pouco a nossa memória recente e antiga durante o dia, porque nós não tivemos aquele período adequado de repouso trabalhando. É um repouso que não é inércia, não é inércia nesse ato. E, normalmente, o inconsciente é muito simbólico. Ele não é lógico, mas ele é simbólico. Por exemplo, se eu disser assim para vocês, tem um sítio localizado na cidade de Sorocaba, por exemplo, que é uma cidade do interior de São Paulo. Você vai dizer, tem um sítio que se chama Santa Luzia. É? Se eu disser, tem um sítio que chama São Francisco e é localizado na cidade de Sorocaba, a tantos quilômetros da cidade. Aí você fala assim, eu acho que é o sítio que eu passei a minha infância. Aí você começa a fazer relação com o sítio que você viveu a sua infância. Então, o inconsciente, ele não é lógico, mas ele é simbólico. E aí você vai lembrar da infância que você viveu no sítio São Francisco, a tantos quilômetros de Sorocaba. Então você lembra daquilo que você viveu e não daquilo que você ouviu falar. Quantos sítios deve ter na cidade de Sorocaba? Mas aquele você viveu. Então, vem lembranças daquele momento. Tanto vem lembranças saudáveis, como pode vir lembranças que não são saudáveis. Pode vir lembranças de um evento que possa ter ocorrido, um evento muito satisfatório, como pode vir lembranças de um evento adverso de onde um evento desfavorável, de um evento insuportável. Então, a nossa memória que visita, que está junto com o inconsciente, ele pode nos fazer, pode nos trazer essas lembranças. E quando eu faço essas lembranças, eu tenho uma oportunidade de mudar a forma. Eu tenho uma oportunidade de fazer um ajuste. Eu tenho oportunidade de fazer uma transformação, quer seja através de uma linguagem, quer seja através de um ajuste do meu sistema nervoso, mas para que eu possa fazer esse ajuste, essa mudança de um evento desfavorável, insuportável, eu principalmente, em todas as situações, eu preciso sentir. Quando eu falo preciso, parece obrigação, mas seria muito bom que a gente sentisse. Porque sem sentir, nós não vamos conseguir ir a lugar nenhum, porque nós vamos para a parte nossa lógica, nós vamos para a nossa parte racional. E o evento que ocorreu a nível emocional, que ficou localizado no inconsciente. Então, ele vai ser resolvido a nível emocional e não a nível consciente. Se eu não sentir, nada vai desaparecer. Eu posso usar as palavras mais técnicas, eu posso usar as palavras mais bonitas, mas se eu não sentir, eu não vou conseguir fazer essa diferenciação. Eu não vou conseguir fazer com que haja uma possibilidade de mudança.
E quando acontece isso, e quando acontece essa situação, muitas das vezes vem uma emoção, vem um choro. E o choro, nós precisamos lembrar que é a nossa primeira chamada nessa vida. Quantos de nós já ficamos ao lado da sala de um parto e ficamos lá com o ouvido grudado no choro de quem? De quem está nascendo. E quando chora, fala assim: pronto, nasceu. Quando eu choro, é como se não é pedir socorro, mas é como se eu dissesse assim: eu estou aqui e eu quero uma relação. Eu estou aqui e estou aberto para aumentar o meu vínculo. Lembrando sempre que o primeiro vínculo é com a nossa mãe. E na nossa vida também ocorre a mesma coisa. Quando eu expresso um choro, é como se eu dissesse assim: quero me relacionar, quero entrar em contato. Muitas das vezes a gente dá uma de durão e fala assim: não vou chorar, não vou dar espaço para que ninguém me veja chorando. Isso é um elemento de fraqueza. Enquanto nós estivermos nesse sentido, não sei se é bem isso, mas nessa linha de raciocínio, nessa forma de expressão, nós vamos ficar com o nosso choro retido, reprimido. E o nosso corpo certamente vai ser o primeiro a dizer: olha, você está segurando. Você está segurando já há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, há 50 anos e assim por diante. E aí o nosso corpo vai dizer assim: mas eu não consigo segurar mais. Aí o que que ele vai fazer? Dores musculares, contrações, tendinosas. Ele vai fazer uma contração. Por que que ele vai fazer uma contração? Porque ele vai se endurecendo. Ele vai se endurecendo. Nós, quando nascemos e choramos, nós não estávamos endurecidos. Ou posso dizer assim, 99% não estava endurecido. E nós choramos primeiro para fazer a nossa abertura pulmonar, fazer o nosso contato na ins e na expiração. Por isso que muitas das vezes, quando a gente está diante de uma pessoa que está ansiosa ou nervosa, a gente diz assim: respira fundo. Só falar calma não resolve. Ajuda, mas não resolve. Agora, quando você inspira e respira, solta. Você vai lá naquela primeira memória sua, naquele primeiro momento seu, em que você respirou e chorou, e em seguida inspirou novamente. É tão sutil, é, é um detalhe, tão detalhe que é de uma grandeza enorme. E isso nós carregamos, e isso nós caminhamos de braços dados para o resto da nossa vida. Se eu choro, e eu não tenho com quem fazer contato, se eu choro, eu não tenho com quem fazer contato. E eu não tenho ninguém que me acolha, não tenho ninguém que corresponda comigo. Quer seja, minha mãe tomou uma anestesia, está anestesiada ainda. Isso eu estou dizendo que pode ser questão de um minuto, para uma criança é uma eternidade.
Pode ser que minha mãe esteja muito cansada, pode ser que minha mãe esteja exausta, pode ser que eu tenha nascido e por 1 ou 2 minutos eu saí do local do nascimento, depois eu retornei. 1, 2 minutos é uma eternidade. É uma eternidade. E aí, durante a nossa vida, nós vamos achar que tudo demora demais, que tudo não tem uma resolução rápida. E às vezes, quando a gente volta lá no que nós vivemos, pode ter essa conotação. Pode ser também que esse choro, essa inspiração e essa respiração não tenha encontrado eco, não tenha, minha mãe não estava próxima, meu pai não estava próximo, eu tinha uma pessoa desconhecida. Eu posso carregar isso para a minha vida. E lá na minha vida, com a idade que for, qualquer coisa eu posso me sentir excluído. Qualquer coisa pode me vir uma lembrança de abandono. Qualquer coisa pode me vir uma lembrança de um não lugar. Aonde que está localizado isso? Possivelmente lá atrás. Só que a gente não consegue resolver isso sozinho. Nós precisamos de um terapeuta, nós precisamos de uma terapia com psicólogo, nós precisamos de um acompanhamento. E esse acompanhamento, ele tem a necessidade de ter uma pessoa junto conosco, porque sozinho nós não vamos a lugar nenhum. Sozinho nós já estivemos lá no parto por 10 segundos, 15 segundos. Então, daí nós temos a necessidade de ter uma pessoa que divida isso conosco, ter uma pessoa que nos acolha, uma pessoa que nos dê atenção, uma pessoa que demonstre aceitação. Esse é quase que um princípio de cura. Isso é quase que um princípio daquilo que nós nos desconectamos lá atrás. Compaixão, aceitação e acolhimento são basicamente os cuidados que eu preciso. Eu quase que diria que eu necessito. Porque se quando eu estou precisando de um terapeuta e o terapeuta não demonstra compaixão, não demonstra aceitação, não demonstra acolhimento, eu vou reviver aquilo que eu já vivi lá atrás. Eu vou reviver aquilo que eu estou procurando agora para resolver a minha situação. Só que no decorrer da vida, eventos traumáticos não olhados, eventos traumáticos não acolhidos, eventos traumáticos não dada a atenção que eu preciso, eventos traumáticos não acolhidos, o acolhimento que eu preciso. Não é o acolhimento que o terapeuta acha que está dando, mas é o que eu preciso. Eu tenho uma tendência de me isolar. Eu tenho uma tendência de me isolar. E quando eu vou fazer um movimento para sair dessa situação, quando eu vou fazer um movimento para que eu saia dessa clausura que eu criei para mim, para que eu possa sobreviver, eu tenho dificuldade. Por que que eu tenho dificuldade? Porque ali foi aonde eu sobrevivi. Dentro dessa clausura, dentro dessa sobrevivência, dentro dessas estratégias de sobrevivência, foi aonde a condição que eu tinha para continuar a viver. Então, isso, quando eu vou tentar fazer a transformação, a transmutação, o pensar de uma forma que me traga a minha parte saudável,
não é que me traga a minha parte saudável de volta, mas que eu deixe a minha parte saudável se expandir, porque a parte saudável sempre vai estar presente. Sempre eu tenho um friozinho na barriga, não é assim que a gente fala? Sempre fica uma indecisão de dar esse passo, que são muitos anos que eu vivo numa dinâmica. E agora o terapeuta vem e me propõe uma outra dinâmica. E quando ele me propõe outra dinâmica, é com a minha aceitação. Sem a minha aceitação, nada feito. E aí me dá esse friozinho na barriga. Como é que se desfaz esse friozinho na barriga do cliente, vamos assim dizer, do demandante? Compaixão, aceitação, acolhimento. Isso em qualquer terapia. Nós estamos falando aqui de encontro consigo mesmo, nós estamos falando aqui de constelação, aqui nós estamos falando de terapia com psicólogo, com psiquiatra, com terapeuta, compaixão, aceitação, acolhimento. E lembrar sempre, sempre, que uma lágrima é uma dor derretida. Lembrar sempre que uma lágrima é uma maneira de você se relacionar. Por que que é uma maneira de você relacionar o choro? Que você está derretendo algo que ficou reprimido, algo que ficou encapsulado. Por outro lado, muita, muitas das vezes, talvez seja essa palavra, quando eu me endureço, eu posso criar formas e sintomas endurecidos dentro de mim. E aí pode ser várias situações que sejam lesões endurecidas no meu corpo. Lesões endurecidas no meu corpo. Porque eu estou endurecido. Gente, eu demorei um pouquinho para soltar as lágrimas. Não foi assim, receita de bolo. Passa ali na frente, pega a receita, está na prateleira, vai lá e pega o vidrinho e já começa a tomar que você vai chorar. Não. Eu precisei me sentir cuidado. Eu precisei me sentir relacionável, se é que tem essa palavra. Eu precisei entrar em contato com aquilo que me doía. Aí sim, eu crio um espaço para que eu possa expressar uma emoção. E, normalmente, a grande maioria das situações, elas são traduzidas através de um choro. É um pouco disso que eu preparei, gostaria de falar hoje, né? E eu vou aqui, nesse momento, interromper a gravação.